Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Agora a gente vai utilizar moléculas reais para observar o efeito do par isolado sobre o ângulo de ligação. Aqueles pares isolados que ficam sobre o átomo central e acabam ocupando espaço e repelindo as ligações. E isso acaba provocando distorções nos ângulos das moléculas. Vamos dar uma olhada nelas então? Vamos começar então com a molécula de água, minha favorita. A molécula de água é uma molécula angular e tem dois pares isolados sobre o oxigênio, que é o átomo central. O ângulo tetraédrico seria 109,5, mas a molécula de água, por conta desse par isolado sobre o átomo, acaba tendo um ângulo de 104,5. Para a molécula de CO2, nós temos dois domínios eletrônicos. Não há par isolado sobre o carbono, que é o átomo central. E aí o que acontece? A molécula de CO2 acaba tendo um ângulo de 180 graus, que é a maior distância possível entre esses dois domínios eletrônicos. E aí nós temos uma molécula linear sem efeito de par isolado, porque não há par isolado sobre o átomo central. Para a molécula de SO2, ela tem duas duplas ligações, né, dois domínios eletrônicos ligantes, mas ela tem um par isolado. Esse par isolado faz com que a molécula seja angular. E o ângulo não vai ser de 120 igual ao ângulo do triângulo, vai ser de 119, ou seja, um pouquinho distorcida. Essa é a molécula de XF2, e não se engane, apesar dela ser linear, ela tem pares isolados sobre o átomo central. Ela não tem só um par isolado, ela tem três pares isolados sobre o átomo central. É o que acontece, o ângulo é de 180 graus porque esses três pares isolados ocupam posições equidistantes, eles estão ocupando, formando um triângulo, e por isso eles acabam se cancelando. A molécula que nós estamos vendo agora é a molécula de BF3, ela não tem par isolado sobre o átomo central, então todos os ângulos são de 120, obedecendo um triângulo. A molécula que vocês estão vendo agora é a molécula de trifluoreto de cloro. Ela tem um formato de T, a geometria forma de T. Por que esse T está um pouquinho distorcido? Porque eu tenho dois pares isolados sobre o átomo de cloro, que é o átomo central. O ângulo deveria ser de 90 graus se fosse um T normal, mas ele é de 87,5 por conta da distorção provocada pelos pares isolados. Para a nossa próxima molécula, nós temos o nitrogênio como átomo central e a gente tem uma geometria piramidal. Essa é a amônia. A amônia tem um par isolado sobre o nitrogênio que faz com que o guarda-chuva feche um pouquinho. Então, em relação ao ângulo tetraédrico, a gente tem uma diminuição de 109,5 para 107,8. O ângulo tetraédrico acontece para a molécula de metano que vocês estão vendo agora. Todos os ângulos são de 109,5, não há par isolado sobre o carbono, que é o átomo central. É uma estrutura regular. A estrutura em gangorra que vocês estão vendo agora é do SF4. Originalmente, os elétrons são bipirâmide trigonal. Mas como uma das ligações é um par isolado, há uma diminuição do ângulo de 90 para 87,8 e o ângulo de 120 para 101,6, uma diminuição significativa nos ângulos. A molécula de XF4 é quadrático plana ou quadrado planar. Todos os ângulos são de 90 graus porque os pares isolados estão em oposição, né? Então eles estão totalmente opostos um em relação ao outro, criando essa estrutura quadrática com os ângulos todos de 90. A molécula de BRF5 tem 5 pares ligados e um par isolado. A geometria dela é pirâmide de base quadrada. Na pirâmide de base quadrada, eu tenho um par isolado embaixo, né? Como se a gente estivesse empurrando as ligações para cima e diminuindo o ângulo de 90 para 84,8. Então, é significativa a mudança de ângulo provocada por esse par isolado. Temos então a bipirâmide trigonal, que é a molécula de PCl5, ângulos de 90 e de 120 graus sem distorção, porque nós não temos pares isolados, então a gente tem essa regularidade. Para a nossa última estrutura, nós temos a molécula de SF6, que tem enxofre como átomo central, todos os pares ligados, não há presença de par isolado, e aí a gente tem uma estrutura regular octaédrica, a geometria da molécula é octaédrica, que apesar do nome tem 6 ligantes e não 8. Perceberam qual é o efeito do par isolado sobre o ângulo de ligação? É um pouco sutil, 2, 3 graus, mas existe essa distorção em relação à estrutura regular. Gostou do vídeo? Deixe uma curtida, não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo!